Então agora eu quero começar então um treinamento gratuito de Revit para você. É um treinamento básico, treinamento para você que quer começar no Revit, mas acha que é muito complicado. Então eu vou desmistificar esse conceito de que o Revit é complicado e você poder dar os seus primeiros passos aí com segurança, aprender já a desenvolver um projetinho do zero, né? Você vai ver que não é muito complicado. É lógico que o programa ele é bem complexo, tem muitas coisas para você se aprofundar nele. Ele é bem, pode ser até bem complicado, mas o básico, o inicial, né? O passo a passo para você desenvolver um projeto não é complicado, tá? E você já vai tendo os primeiros contatos já com o Revit e depois, se você quiser se aprofundar, se aperfeiçoar aí e entrar na onda do BIM, recomendo a você que faça isso. E aí você pode buscar, mas aí você já tem já uma base inicial sólida para você poder começar a desenvolver os teus projetos. Então, o passo a passo que eu vou te dar aqui, a gente vai começar a trabalhar um projeto do zero, do início até o fim. Vou te mostrar o básico, o que você tem que saber para você poder começar a iniciar o seu projeto, e você já vai poder desenvolver um projeto aí a partir do zero, sem problema nenhum, com todo esse conteúdo que eu vou te dar, tá? Então, você precisa saber poucos comandos, não precisa saber tudo para você começar um projeto e finalizar. São poucos comandos, o básico do básico você vai ter essa noção e já poder começar a desenvolver os seus projetos, e você vai daí depois aprofundando isso com o tempo, certo? Então isso aqui é um pontapé inicial para você sair do zero e já começar a usar as ferramentas e ver toda a produtividade que o software pode te dar, tá? Então é isso. Quando você abre a tela do Revit, a primeira tela que te aparece é essa aqui. Esse aqui são alguns ícones, né, que são os projetos recentes que você abriu. Basta você clicar num deles e ele vai abrir, né? Então é um acesso rápido para os projetos que você tem. Então ele aqui vai estar elencado os projetos mais recentes que você abriu, tanto na área de projetos como na área de famílias, tá? O que são famílias? Famílias é como se fosse, não é bem o conceito, mas se você usa CAD, é mais ou menos como se fosse os blocos do Revit, né? Você vai inserindo. O Revit ele é todo construído em cima de famílias. Famílias é você pegar, como que eu vou te explicar? Você pega uma referência de um objeto, tá? Então você tem família de porta, família de janela, família de parede, tudo isso são famílias. Tudo no Revit ele é construído em cima de famílias, tá? Então entenda como aquela categoria de objetos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma mesa, né? Uma mesa é uma família, família de mesa. Eu tenho mesa de madeira, eu tenho mesa de vidro, eu tenho mesa de sei lá, com tampo de vidro e pé metálico. Eu tenho uma infinidade de mesas, né? Eu tenho mesa de escritório, eu tenho mesa de, de sala, eu tenho mesa de cozinha, enfim, né? Então, tudo isso é uma família mesa, né? Janela, eu tenho janela de blindex, eu tenho janela de alumínio, eu tenho janela de correr, janela de abrir, janela basculante, janela máximo ar. Então, tudo isso aqui são famílias de janela. Então, esse é o conceito. E a partir de uma família básica, o que você tem que entender do Revit é isso. Você sempre vai pegar uma referência de um objeto, uma referência de uma família para você criar outras. Por exemplo, a gente vai mostrar isso aqui, mas só para te dar um exemplo. Porta, eu quero criar uma porta de 80. No Revit ele já vai carregado lá algumas portas. Você vai pegar uma porta ali que você vai usar de referência e você vai criar a tua porta do jeito que você quer. Então, basicamente funciona dessa forma, tá? Então, isso que são famílias. Eu tenho aqui a aba projetos e a aba famílias, onde aqui eu tenho os ícones iniciais, né? Os ícones que os projetos mais recentes, basta você clicar e ele vai entrar no projeto específico, tá? E aqui eu tenho aqui alguns modelos de templates.
Então, templates que já estão carregados no projeto. Template de arquitetura, template de construção. O que é um template? O template é aquele modelo que já vem pré-configurado com algumas coisas, algumas famílias já carregadas, texto, cota, é aquele modelo que você vai usar para desenvolver os teus projetos a partir desse template inicial. Então, esses aqui são os templates. Então, basicamente, a tela inicial é essa aqui. Então, você pode abrir um novo projeto, um novo template, você pode abrir um projeto que você já está trabalhando ou criar um novo projeto, enfim, tá? Você vai ter essa tela aqui. Aí aqui você vai entrar num modelo específico teu, né? Você vai começar a criar o teu projeto. Vou entrar aqui nesse modelo arquitetura. E aí aqui ele abre então a minha interface do programa, onde eu tenho essa tela maior aqui, que é a minha área de trabalho. Essas ícones aqui são as elevações. Se eu der 2 cliques aqui em qualquer uma delas, eu entro numa elevação específica, tá? Então aqui é a fachada, né? Então eu entro naquela elevação específica. Então eu tenho aqui a minha área de trabalho. Eu tenho aqui em cima uma barra de acesso rápido, onde tem alguns comandos aqui já pré-configurados. Eu tenho aqui embaixo a minha barra de ferramentas principal, né? Aqui ela está dividida em categorias. Categoria primeiro arquivo, onde vai ter aqui as opções de você abrir o projeto, salvar como, exportar. Então, algumas opções aqui, tá? De arquivo, que é normal de todos os programas, tem essa aba, né? De abrir um novo projeto, salvar como, exportar, publicar, imprimir, enfim, tudo isso aqui está na aba arquivo. Eu tenho a aba arquitetura, aqui você tem os elementos de arquitetura. Então, essa aba está dividida em categorias, todas as abas, né, tem as categorias, ó. Selecionar, construir, categoria de circulação, categoria de modelo. Dentro dessas categorias eu tenho vários comandos. Ó. Comando na categoria construir, eu tenho os comandos de porta, janela, parede, componente e por aí vai. Sempre que tem uma flechinha aqui, ó, é porque existem outros comandos por trás daquele comando inicial. Tanto aqui nos ícones, como aqui, ó, nessa área, por exemplo, ambiente e área. Eu tenho uma flechinha aqui, ó. Então eu tenho outros comandos envolvidos. Então eu tenho aqui a divisão em arquitetura, estrutura, sistemas aqui de ar-condicionado, parte hidráulica, parte elétrica. Eu tenho uma aba inserir, uma aba anotar. Então, tudo isso aqui são as categorias de ferramentas que você vai trabalhar, certo? Então, você clicando aqui, você entra naquela categoria específica. Vou entrar na categoria vista, na aba vista. Então, ele tem aqui os comandos específicos da vista. Vou entrar na aba modificar. Ele tem aqui os comandos específicos da aba modificar, certo? Então, isso aqui são a barra de ferramentas. Logo abaixo aqui, eu tenho a barra de propriedades. Essa barra de propriedades aqui, esse quadro de propriedades, é o quadro de propriedades específico do objeto que você está trabalhando, tá? Ou da vista. Eu tenho as propriedades aqui dessa vista aqui, ó. Como que é a exibição, que escala que ela está, enfim, são propriedades específicas dessa vista. Se eu entrar em algum comando aqui, por exemplo, parede, ó, aqui eu tenho a barra de propriedades específica da parede. Então tem alguns parâmetros aqui que são próprios das paredes, né? Se eu entrar aqui em porta, eu vou ter as propriedades específicas da porta.
Então eu posso mudar aqui as propriedades por aqui. Tem um seletor de tipologia, onde eu vou selecionar a tipologia que eu quero. É aquilo que eu falei, ó. Eu pego uma tipologia de referência, edito isso aqui para criar uma nova tipologia que eu quero. A gente vai ver isso aqui mais para frente, tá? Só para você entender, ter um apanhado geral. Então isso aqui é a minha barra de propriedades. Então, propriedades de cada coisa que você vai inserir aqui. Então, cada coisa que você colocar aqui tem as suas propriedades específicas que você pode alterar por aqui ou criar outras famílias a partir daqui, certo? Então, esse é o quadro de propriedades. Logo abaixo, eu tenho um navegador de projetos, tá? Esse navegador de projetos é o teu gerenciamento, tá? Então é aqui que você vai definir as tuas plantas. Eu tenho planta do piso térreo, eu tenho a planta do nível superior, eu tenho as elevações, ó, as elevações norte, sul, leste, oeste. Então isso aqui é o meu gerenciamento do projeto. Aqui eu vou inserir as minhas folhas e criar, né, diagramar as minhas pranchas aqui. Então tudo isso você faz aqui no navegador de projetos. Eu tenho tabelas de quantitativo. Então tudo isso aqui é o gerenciamento do teu projeto, certo? Tem as famílias aqui já carregadas. Então é para isso que funciona o navegador de projeto. A gente vai mexer muito nele também aqui ao longo do curso. Então, só para você entender mais ou menos o que é e como funciona, certo? Então é isso. Aqui embaixo, bem no pé da área de trabalho, eu tenho uma outra barra de ferramentas aqui, ó, que é a barra de controle de vistas. Aqui eu vou controlar aqui as minhas escalas, basta eu clicar aqui e mudar para a escala que eu quero. Eu tenho aqui um nível de detalhe do projeto, né? Um detalhamento baixo, médio e alto. A gente vai ver alguma coisa aqui também. E eu tenho algumas opções aqui, opções de visualização, né? Como que vai apresentar o teu modelo ali, se é um wireframe, linha oculta. A gente vai ver isso aqui também ao longo do treinamento. Tem as opções de iluminação, né? De estudo solar. Então tem algumas ferramentas aqui que a gente usa também nessa barra de controle de vistas, tá? Então basicamente essa aqui é a interface do programa, né? Então é isso aqui que você tem que entender. A princípio parece um bicho de 7 cabeças, mas não é não, é tranquilo, tá? Então a gente vai trabalhar basicamente aqui, como no CAD, né? Você tem lá a tua área de trabalho que você vai desenhar e você tem a aba de ferramentas aqui em cima. Então é basicamente da mesma forma, tá? Então tá. Nessa aula, na verdade, é uma aula meio um pouquinho maçante, tá? Então é o que é, né? Não tem o que fazer. É uma aula a princípio meio chata, né? Mas você tem que aprender alguns comandos iniciais, uns comandos básicos. Então eu vou te mostrar as ferramentas básicas para você poder começar a desenvolver um projeto. Então hoje a gente não vai mexer com o projeto, só vou mostrar para você então toda a interface, como que é, e iniciar aqueles comandos básicos que você precisa saber, que estão aqui, ó, na aba modificar. São comandos, ó, copy, move, rotate, o comando de alinhar, offset. Esses comandos iniciais aqui que são importantes para você trabalhar dentro de um projeto, porque qualquer coisa que você vai criar aqui, você vai a princípio entrar nesses comandos aqui, ó, da aba modificar e o comando desenhar. Então você vai ter que passar por eles, você vai ter que saber mexer com esses programas, saber usar esses programas, não, saber usar esses comandos básicos, né? Então é o que é, não tem o que fazer.
É uma aula meio chata mesmo, você passar por todos esses comandos, mas tenha paciência, dá uma olhada aqui em cada comando desse, teste, faça os seus testes, abra aí o seu software e faça do jeito que eu vou fazer aqui, pratique, 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 para você pegar a manha do negócio, tá? Então a gente vai entrar aqui na aba modificar. Eu tenho alguns comandos aqui, ó, tá? O comando align, alinhar, o comando deslocamento ou offset, um comando de espelhar, dois comandos aqui de espelhar, que seria um mirror, né? Tipo o mirror do AutoCAD. Aqui eu tenho o comando mover, o comando copiar, rotacionar, aparar e estender para o canto, e aqui tem três opções aqui do aparar e estender, estender para o canto, aparar e estender elemento único e aparar e estender elementos múltiplos. Aí eu tenho o comando matriz, no CAD você conhece isso aqui pelo array, certo? Eu tenho o comando escala e alguns comandos aqui de pino e corte, divisão de elementos. Então vamos passar por esses comandos aqui um a um para você entender, tá? Então eu vou desenhar aqui algumas paredes, tá? Não se preocupe, basta você vir aqui, parede, dar um clique e um segundo clique você cria a parede, tá? Aí você aperta o ESC e ele sai do comando, certo? Então aqui na aba central, sempre que você entra num comando, né, ele aparece aqui uma faixa verde aqui, ó, uma faixa verde com algumas opções. São as opções, alguns parâmetros específicos daquele material, daquele comando que você está fazendo. No caso eu entrei em parede, ele tem aqui algumas propriedades específicas de parede, além da aba aqui de desenho, tá? Isso aqui a gente vai ver então mais para frente, tá? Então eu desenhei aqui algumas paredes só para a gente poder manipular aqui os objetos de modificação, tá? O primeiro objeto aqui, o primeiro comando, é esse comando alinhar. O alinhar, você vai alinhar, né, um determinado objeto com outro. Por exemplo, eu quero alinhar essa parede que está torta aqui com essa parede ortogonal aqui, pela face de fora. Então eu vou entrar no comando align, clicar aqui, ou tecla de atalho AL, e aí eu vou selecionar a minha linha de referência. Ó, quando eu paro o mouse em cima do objeto, ele marca ali com uma linha um pouco mais, ele reforça ali uma linha ali, roxa, azul, sei lá. Enfim, é a linha de referência que você vai ter, ó. Eu não estou clicando, eu estou só passando o mouse por cima. Então eu entrei no comando, então a minha linha vai ser essa. Se eu definir como essa aqui, que é a linha que eu quero que seja, que vai receber o alinhamento, eu dou um clique. Cliquei, ó, ele vai tracejar, ou seja, essa linha vai ser a minha linha de referência. E aí eu clico no outro objeto, na linha que eu quero, e ele faz o alinhamento. Percebeu? Então, se eu quisesse alinhar por dentro aqui, ó, AL, seleciono a linha de dentro e seleciono a linha que vai alinhar, certo? Então, eu posso fazer isso. Então, digamos que eu tenho aqui vários objetos aqui, ó, várias paredes. Então, quero alinhar todas elas numa linha só. Então, AL, entrei no comando, seleciono a linha que vai ser a referência, ó, passo o mouse e dou um clique.
né? E a partir dela as outras vão alinhar aqui, ó. Clico na linha, ele faz o alinhamento, tá? Só que aí eu tenho que fazer uma por uma. Ou eu habilito essa opção aqui, ó, alinhamento múltiplo. Tá? Então, AL, se eu habilitar essa opção alinhamento múltiplo, ele faz vários alinhamentos, ó. Percebeu? Então, esse é o comando align, tá? O outro comando é o comando deslocamento, o vulgo offset do CAD. Ele vai fazer uma linha paralela, né? Uma linha não, uma parede. No caso aqui a gente não está trabalhando com linhas, ele vai criar um objeto paralelo ao objeto que você selecionou. Então, entro no comando. Aqui eu vou definir um deslocamento, que é aquele deslocamento do offset. No caso aqui ele está em milímetros. Tá? Então eu tenho a opção de copiar, criar uma cópia, ou se eu desabilitar, como se ele movesse, tá? Então, aí defini aqui o meu deslocamento, seleciono a peça, dou um clique e ele faz ali o alinhamento. Se eu mover o mouse para cima ou para baixo, ele define o sentido, ó. Vou criar o offset para cima, ou eu vou criar o offset para a esquerda, para a direita ou para a esquerda. Basta eu mover o mouse para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita. E aí eu dou um clique e ele faz o meu offset. Tá vendo? E eu vou fazendo aqui múltiplos offset. Certo? Então esse aqui é o offset, comandinho básico, tá? Vou pular esses dois aqui, depois eu vejo eles, e vou para o comando move. O comando move é mover, né? O move ele tem uma peculiaridade. Se eu clicar na peça e simplesmente depois clicar e arrastar, eu já faço um move, ó, sem precisar entrar no comando, tá? Ó, cliquei, selecionei, clico novamente e arrasto. Ó, selecionei, aí você move o mouse até aparecer aquele símbolo do move ali, clica e arrasta. Ele é meio que automático, ó. Tá? A desvantagem disso aqui é que eu não consigo digitar uma distância, tá? Mas é comando meio que automático. Se eu entrar nesse comando aqui, para eu fazer de outra forma, o comando move, basta eu selecionar o objeto, seleciona primeiro, depois você entra no comando move ou tecla de atalho MV, dá um clique, e aí eu vou pegar um ponto de referência, ó, que pode ser no objeto ou pode ser até fora. Vou pegar aqui no objeto um ponto de referência e aí eu seleciono, move, pego um ponto e arrasto para o lugar que eu quero. Arrastei, dou um clique, certo? Então, seleciono o objeto, move, venho aqui, arrasto e dou um clique, ou eu arrasto e digito uma distância que eu quero, tá? Então ele faz a movimentação ali, tá? Então, move, seleciona um ponto, move, seleciona um ponto, arrasta, dá um clique ou digita a distância que você quer, tá? Esse é o move. O copy, copiar, né? Comando CO, funciona da mesma forma. A única diferença é que ele vai copiar um objeto e não mover, né? Então, seleciono o objeto,
clico no comando. Aqui eu posso clicar na opção múltiplo, e aí eu vou criar várias cópias, e aí funciona da mesma forma com o Move. Clica, arrasta, dá uma distância, tá? Ou dá um clique qualquer, ó. Vai clicando e criando as cópias que você desejar, certo? Então esse é o comando copy sem problema nenhum, né? Aí eu tenho o comando aqui rotate, ou rotacionar, né? Rotate no CAD, né? Aqui é o rotacionar. Em inglês é a mesma coisa, rotate, né? O rotate tem uma peculiaridade. Eu vou selecionar o comando, selecionar o objeto e entrar no comando, tá? Quando eu entro no comando, ele aparece esse eixo aqui, ó, um pontinho central e uma linha aqui de rotação. É nessa linha que a gente vai fazer a rotação. Então o que que acontece? Se eu der um primeiro clique, ele fixa o meu eixo e aí a partir dele eu abro e faço a rotação, tá? Então vamos lá. Seleciono o objeto, escolhe o comando rotate, ele vai abrir, dou um primeiro clique para fixar o ponto base da rotação e depois eu abro, movo o mouse para definir o meu ângulo de rotação, certo? Então é basicamente isso. Eu posso mover esse eixo, então seleciono o objeto, seleciono o comando e aí essa bolinha aqui que é o eixo eu posso mover, clico com o mouse, deixo apertado e arrasto e coloco no ponto que eu quiser. Então ele vai mover agora a partir desse eixo aqui, ó. Então eu vou dar um primeiro clique para fixar o ponto de rotação e abro para fazer a rotação. Então esse comando tem que tomar esses cuidados, né? Seleciona, rotate, clica e arrasta para definir o ponto de rotação, né? Ou se não, deixa no lugar que você quer, tá? Dou um primeiro clique para fixar o eixo e um segundo clique que eu posso clicar aleatório ou eu posso digitar aqui, ó. Quando eu abro o mouse aqui, percebe que ele aparece ali um ângulo, né? Então eu posso digitar aqui um ângulo qualquer, para não fazer aleatório. E ele vai fazer essa rotação naquele ângulo ali, dos 45 graus, tá? Então esse aqui é o comando rotate. Esse comando aparar e estender para o canto, ele é como se fosse o fillet do CAD, ó. Então TR, clico no primeiro objeto, clico no segundo objeto e ele faz a conexão. Ele faz como se fosse um canto, certo? Ó. Então esse é o aparar e estender, tá? A questão é que ele não faz só a extensão, né? Ele faz, como o nome diz, ele apara, né? Então seleciono aqui, seleciono o objeto, ó, seleciono o objeto, seleciono o segundo objeto, então ele estendeu e aparou, né? Ele fez como se fosse o comando fillet, tá? As outras opções aqui do aparar e estender, esse aparar e estender elemento único é como se ele fizesse o canto, né? Ó. Então você seleciona o comando, seleciona o primeiro objeto e o segundo objeto, quando você para o mouse em cima, ele já te dá ali como que vai ser essa união. Se for exatamente isso que você quer, você dá um clique e ele faz ali a extensão, tá?
Esse outro aqui, ele faz aparar e estender. Então, seleciono o comando. Eu vou selecionar, eu quero cortar, por exemplo, essa parte aqui, ó. Ou eu quero estender. Vou fazer uma outra parede aqui. Ó. Então eu quero estender essa parede até aqui. Então eu posso estender ou aparar, né? Então seleciona o comando. Você vai selecionar daí o objeto ou a linha que vai receber essa extensão. E depois você vai selecionar o objeto que vai estender. Então ele faz a extensão. Entendeu? Então aparar e estender. Seleciona o objeto que vai receber, seleciona o objeto que vai estender, ok? Então isso aqui eu estendi, eu posso aparar, né? Então seleciona o objeto, seleciona o objeto ou a linha que vai receber a extensão ou apara, e aí você seleciona o outro objeto, ele vai aparar, ele vai manter aquele que você, o lado que você selecionou, certo? E vai cortar o outro, aparar o outro. No caso, se ele tiver isso aqui, ó, se tiver um objeto passando pelo outro. Esse outro comando é a mesma opção, só que elementos múltiplos. Então eu posso selecionar aqui e fazer várias extensões, ó, ou aparas, né? Num único comando. Ao contrário que esse aqui, eu faço um por vez, né? Então esse aqui é o aparar e estender. Tá? Aqui eu tenho ainda o comando... vamos ver aqui esse comando espelhar, né? O espelhar é o famoso mirror, né? Então eu seleciono o objeto. Tenho duas opções. Eu vou selecionar um eixo ou eu vou desenhar um eixo. Se eu clicar aqui em desenhar um eixo, aí eu vou clicar e desenhar o eixo que eu quero. E ele vai fazer ali o mirror. O outro eu vou selecionar o objeto. Selecionar o objeto, dar o comando e selecionar um eixo que eu quero. E aí ele vai fazer o mirror a partir daquele eixo que você selecionou. Então, duas opções. Ou eu seleciono um eixo que já está ali pré-existente, ou eu desenho um eixo. Então, é muito simples. Basta você selecionar o objeto, selecionar o comando e desenhar o seu eixo ou selecionar o seu eixo. E aí ele faz ali o espelho, tá? Essa outra opção aqui é o slice, a gente usa bastante, que é uma faca, né? Você vai dividir o elemento. Então, seleciono ele, dou um clique no elemento, ele faz ali uma divisão, ó. Um objeto que era único, ó, uma parede única aqui, eu entro no comando, eu divido ela em quantas partes eu quiser, ó. Certo? Esse outro aqui eu vou dividir com uma folga. Então seleciona e eu tenho um intervalo ali de junta, tá? Ou seja, é a espessura dessa folga, ó. Quando eu clico no slice, ele cria uma folga ali entre a junta. Certo? E eu posso definir essa folga maior ou menor. Certo? Então esse aqui é o comando slice. Tá? Eu tenho duas opções aqui de pinagem, de fixar o elemento. Por exemplo, eu tenho um elemento aqui, uma parede, eu posso mover essa parede para onde eu quiser.
tá? Mas se eu quero que essa parede fique fixa, eu não quero mover ela de jeito nenhum, que vai estragar meu projeto, sei lá, essa parede tem que ficar fixa. Então eu venho aqui e crio um pino. Então, a partir desse momento eu fixei e aí eu não consigo mover, ó. Eu não consigo mexer, manipular esse objeto porque ele está fixado. Então, se eu quiser tirar essa fixação, basta eu vir aqui clicar em desafixar ou eu aperto aqui, ó, no pininho e fixo ou desafixo, tá? Então esse aqui é o comando pinagem. E agora eu tenho o comando array, o comando matriz, tá? Esse comando é um pouquinho mais delicado, né? Tem alguns parâmetros específicos dele. Ó, ele não apagou porque ele está pinado, tá vendo? Para fazer o comando array, eu vou criar um objeto aqui, uma escrivaninha, e eu vou entrar nesse comando aqui. O comando array ele vai criar uma matriz. Ele vai criar vários objetos em sequência, tanto na linha vertical, horizontal ou em arco, né? Então eu vou entrar no comando, seleciono o objeto, entro no comando e aqui eu tenho algumas opções específicas desse comando. Primeira coisa é o array linear ou radial, né? Então eu vou criar essas cópias ao longo de uma linha ou ao longo de um arco, tá? Agrupar e associar, ele vai criar essas peças agrupadas, né? Elas vão formar como se fosse um agrupamento, tá? Aqui eu defino o número de peças, vou colocar aqui 5, e eu tenho duas opções importantes aqui, ó, mover para o segundo e mover para o último. Mover para o segundo, eu vou definir a distância entre o primeiro e o segundo objeto, e os outros eles vão fazer as cópias em função dessa distância, tá? Então aqui, selecionei mover para o segundo, clico no objeto, um ponto base, arrasto para definir a minha distância, ou digito uma distância qualquer, dou um Enter, e ele vai criar ali o número de peças que eu defini, 5 peças, tá? Com aquela distância de 5 metros entre as peças. Posso alterar aqui, ó. Clico aqui, coloco aqui mais ou menos 7 peças. Então ele vai criando indefinidamente aqui quantas peças você quiser. Sempre mantendo aquela distância do primeiro para o segundo, certo? A outra opção é o array. Seleciona matriz linear, 5 peças, só que para o último eu vou mover para o último, ou seja, entre o primeiro e o último objeto eu vou inserir aquela quantidade de peças. Então, clico num ponto base e seleciono a última peça e dou um clique onde vai ser a minha última peça. E ele vai criar ali as quantidades necessárias dentro desse espaço, do primeiro para o último. Então essa é a diferença entre o mover para o segundo e o mover para o último. Posso aqui colocar mais peças, ó, 7, e ele vai sempre respeitar a distância entre o primeiro e o último. Ok? Então esse aqui é o array. E eu tenho a opção de fazer isso angularmente, né? Então, eu vou selecionar um objeto, escolher ali o comando matriz, seleciona matriz e vou definir como radial. E aí ele vai abrir aqui como se fosse o rotate. Vou mover o eixo para um ponto qualquer aqui. Então, a partir daqui eu vou criar as minhas peças. Vou mover para o último.
Funciona da mesma coisa, mover para o último ou mover para o segundo. Defino o número de peças e aí eu vou abrir um raio, ó. Clico, abro um raio e ele vai criar ali o número de peças de forma radial, certo? Então esse aqui é o comando matriz, tanto linear como o radial, certo? Então esses aqui são os comandos básicos, os comandos iniciais que você precisa saber para a gente poder começar a trabalhar, porque você vai criar o teu projeto, você vai ter que copiar, rodar, mover, alinhar, então aparar e estender as paredes, cortar, fazer os slices, fazer um espelhamento, enfim. Então a gente usa muito esses comandos aqui na hora que a gente está modelando os nossos projetos. Então por isso que você tem que praticar esses comandos, né? Então a recomendação que eu te dou agora é você fazer exatamente isso que eu fiz. Cria alguns objetos aqui, parede de preferência, né? Cria algumas paredes aqui e entra na aba modificar e começa a estudar, a fazer passo a passo cada comando desse. Porque aí você vai sentir as dificuldades, você vai ver o que você está errando, como que faz, tem um passinho ali que você esqueceu. Então analisa o vídeo, volta o vídeo, vai fazendo passo a passo para você pegar uma intimidade com esses comandos aqui que são essenciais para a gente poder começar a modelar o nosso projeto. Então a aula de hoje foi essa. É uma aula um pouco maçante você ficar passando esses comandinhos aqui, mas é o teu pontapé inicial. É isso que você precisa aprender agora de início, tá? E a próxima aula, então, a nossa segunda aula, a gente já começa então de cabeça no nosso projeto e já vamos começar a desenvolver o projeto aí, lançar as paredes, trabalhar com os níveis. Vou mostrar para vocês como que você trabalha com com o navegador de projeto e já começar a definir e lançar as paredes do projeto. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero ver vocês aí na próxima aula. E qualquer dúvida, deixe seu comentário, me manda aí uma mensagem que eu quero tirar a dúvida de você, ok? Um grande abraço.